Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Nós estamos mais uma vez aqui pelo canal PR IPC Joás Luciano Almeida no YouTube para trazer uma reflexão, um estudo a respeito da oração para o nosso culto de oração nas casas aí na Igreja Presbiteriana em Vitória de Santo Antão. Vamos ler as Sagradas Escrituras. O texto do Salmo 66, nós leremos os versículos 16 ao versículo 20. Nos diz: Vinde e ouvi, todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem Ele feito por minha alma. A Ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai que está nos céus, muito obrigado por tua graça, bondade e misericórdia para conosco. Obrigado pela bondade do Senhor para com as nossas vidas e porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, nos amparado, nos socorrido. Toma-nos em tuas santas mãos, ilumina os olhos do nosso coração e ajuda-nos não apenas a ler tua palavra, compreendê-la, mas a vivermos de acordo com o teu evangelho. Em nome de Jesus, nosso Senhor, é o que rogamos a ti agradecidos, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Meus irmãos, os queridos que estão nos acompanhando nas terças-feiras, sabem que nós estamos trazendo um estudo sobre a oração da revista A Nova Vida, esta revista aqui, Nova Vida, dos idos lá de 1995, por aí, essa revista. E ela nos apresenta alguns temas, na verdade em 1992, primeira edição. E ela nos apresenta algumas lições interessantes e uma delas é sobre a oração. Já vimos considerações importantes sobre a oração, vimos os empecilhos à oração, egoísmo, pecado, discórdia, incredulidade. Nós vimos na semana passada também alguns ingredientes importantes da oração, adoração, louvor, confissão de pecados, intercessão, em último lugar, pedidos particulares e orarmos em nome de Jesus Cristo somente. Hoje nós veremos pelo menos mais 3 pontos, encerrando então esse tema, a oração. Qual a posição certa para orar? Qual a posição certa para se buscar a Deus, para orarmos a Deus? Existe uma posição certa e uma posição errada? E aí nós devemos compreender que a Bíblia, na verdade Deus, requer que nós sejamos sinceros e humildes diante dele, de modo que expressemos realmente o que vai em nosso coração. Não adianta estarmos de joelhos, mas o coração está distante de Deus. Não adianta a gente estar deitado, mas o coração incrédulo. Não adianta a gente estar em pé para que todos vejam que nós estamos em pé no culto, mas o nosso coração está em pecado. O que de fato Deus quer de nossas vidas é que nós sejamos verdadeiramente sinceros e que nós sejamos não apenas sinceros, mas também sejamos humildes em sua presença. E a Bíblia fala de pessoas, por exemplo, orando em pé. Ela relata pessoas que, estando em pé, oravam ao Senhor, clamavam a Deus. Outros, estando de joelhos, buscavam a presença do Senhor e foram por Ele atendidos. Também, especialmente nos Salmos, nós encontramos o salmista falar
de buscar a Deus deitado. Então, nós observamos que o modo, a postura externa, ela não é a base para a nossa oração, mas Deus de fato requer que nós tenhamos uma postura adequada do coração, a postura interna adequada, sendo humildes e sinceros em sua presença. Nós cremos que quando nós estamos de joelhos, nós sentimos o quão pequenos nós somos e quão grandioso é Deus, o Criador dos céus e da terra. Quando nós nos colocamos de joelhos, nós observamos que essa é a postura de um pedinte, essa é a postura de um servo, essa é a postura de um súdito diante de um grande rei. E nós devemos compreender que essa deve ser a postura do nosso coração. O nosso coração deve estar dobrado, deve estar ajoelhado diante de Deus, mais do que os nossos joelhos. Os nossos joelhos devem se dobrar também, mas especialmente a partir do coração. Se o coração ajoelhar-se, então você pode ajoelhar. Mas se o seu coração não se ajoelha diante de Deus, não importa se você está ajoelhado ou em pé, Deus não vai ouvir a sua oração. Precisamos compreender que cremos ainda que de joelhos é melhor, porque essa é a atitude humilde do súdito diante do Rei da Glória, diante do Deus Todo-Poderoso, diante do augusto Jeová que terra e céu criou. A grande maioria de exemplos de oração na Bíblia são de pessoas prostradas, são de pessoas ajoelhadas diante ou aos pés do Senhor Jesus Cristo. Nós observamos isso, por exemplo, em Marcos 5, 21 a 23, quando o escritor sagrado, o evangelista Marcos, ele vai nos dizer o seguinte, Marcos, capítulo 5, versículo 21 a 24. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. O fato é que ele se prostra, ele se ajoelha diante do Senhor Jesus e lhe suplica ajuda e lhe pede misericórdia. Meus queridos, lembrando sempre, reafirmando, não vai adiantar você estar de joelhos se o seu coração não é sincero nem humilde diante de Deus. Se o seu coração não está ajoelhado diante do Senhor. Por isso, você precisa compreender que esta posição de estar ajoelhado é a posição de um súdito diante do rei. É a posição que todos nós devemos ter diante do Deus da glória. Mas devemos compreender que a atitude externa deve estar em harmonia com a atitude interna do coração. Caso contrário, Deus não ouvirá nossa súplica. Meus queridos, uma outra verdade a respeito da oração que precisamos compreender é que as nossas orações elas devem ser feitas de forma natural. Deve haver naturalidade e não meras repetições. Muitas vezes, quando a gente pede, peço para a irmã fulana para que ore ao Senhor agora, pedimos à irmã Beltrana, pedimos ao irmão Ciclano que nos eleva a Deus em oração nesse momento. Os irmãos, alguns, ficam temerosos, pois o pastor vai me chamar para fazer a oração. E ficam angustiados, tímidos diante desse pedido, dessa solicitação, porque ficam preocupados. Eu não sei orar, eu vou orar diante de todo mundo e eu não sei o que dizer. Mas, na verdade, nós devemos
quer em público, quer no particular de nossa casa, nós devemos agir em nossa oração, falar com naturalidade com Deus e não usar de meras repetições. Deus, ele não se impressiona com palavras bonitas, Deus não se impressiona com uma gramática rebuscada, Deus não se impressiona com vãs repetições, pelo muito falar, ele não se impressiona com isso, ele quer que nós falemos exatamente o que vai em nosso coração. Você está com raiva de alguém? Diga isso para Deus. Senhor, olha, eu estou me aproximando de ti, mas eu estou muito chateado com fulano. Eu estou muito chateado com Beltrano porque falou isso de mim, isso, aquilo, outro e tal. Senhor, tenha misericórdia porque eu estou assim chateado. Eu vim falar com o Senhor, mas eu estou assim, muito triste com isto, chateado, com raiva. E não deixa, Senhor, isso evoluir para se tornar uma amargura, um ódio contra meu irmão, mas arranca de meu coração esse pecado, essa raiz de amargura, esse rancor, essa raiva, esse ódio, esse ressentimento, e você precisa então ser natural com Deus, dizer aquilo que está em seu coração, aquilo que está preocupando suas ideias, aquilo que está preocupando sua mente, aquilo que está trazendo a você estresse, aborrecimento, aquilo que está trazendo angústia, ansiedade, dizer para Deus as coisas que estão aí batendo no seu coração e dando cipuada aí nas suas costas. Dizer para Deus o que está ali atormentando. Já pensou se uma criança crescesse apenas falando uma frase decorada para o seu pai? Papai, me dá mamadeira. E toda hora que conversasse com o pai, só falasse isso. Seria de fato horrível. Então, não use de vãs repetições. Nós podemos orar o Pai Nosso. Devemos orar o Pai Nosso. Mas a gente não deve orar o Pai Nosso como uma vã repetição, uma ladainha, uma oração, um mantra que não sai do lugar. E não, eu recitei essas palavras, já orei, já está tudo resolvido, já estou em dias com Deus, já fiz minha parte. Nós não podemos ser automáticos, porque a gente decora a oração e a fala, a diz, a recita de modo muito rápido e também sem refletir sobre o que estamos falando com Deus por meio da oração do Pai Nosso. Portanto, a gente não deve repetir nenhuma oração, a não ser que você fale aquela oração a partir do seu coração, de modo que esteja refletindo sobre cada palavra que está direcionando a Deus, sobre cada palavra que você naturalmente está falando com seu Pai que está nos céus. Pai nosso que está nos céus. Então, entender, compreender que Ele é o nosso Pai, não apenas o Pai Criador, mas o nosso Pai em Cristo Jesus, porque fomos adotados na família de Deus e, portanto, somos filhos de Deus em Cristo e podemos chamar a Deus, o Criador, de Pai, de Paizinho, de Papai, e podemos, então, nos aproximar dele com confiança. Ore, portanto, com naturalidade. Orar é conversar com Deus. Use suas próprias palavras. Use suas próprias palavras. Não busque repetir as palavras de outras pessoas. Puxa, fulano ora tão bonito. Eu queria orar como fulano. E repete as palavras que fulano diz. Não faça isso, não precisa. Veja o que o Senhor Jesus nos ensina em Mateus capítulo 6, versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não useis de vãs repetições. Não precisa isso. Não precisa você ficar repetindo expressões, né? A gente tem muitas expressões evangélicas, né? Evangeliqueis, né? Oh glória, aleluia, e lá vai para todo canto, vai falando as mesmas palavras, diz um pedacinho de palavra, coloca o aleluia no meio,
diz um outro pedacinho de palavra, coloca o aleluia no meio, como se isso fosse necessário para você conversar com Deus. Então, é mais um tique nervoso do que uma conversa adequada com duas pessoas conscientes, lúcidas. Então, converse com Deus de forma natural. Cada um de nós tem a sua própria maneira de se expressar. Então, você fala com Deus de uma forma, outro fala de um modo mais formal, a outra pessoa fala de uma maneira mais informal, de um modo mais carinhoso com Deus, sem, contudo, deixar de reverenciar a Deus, sem desrespeitar a Deus, mas se aproxima do Senhor como um filho se aproxima de um pai, chamando de pai, papai, paizinho, e vai falando com Deus desta maneira, de modo mais informal. Outras pessoas, por causa da sua própria personalidade, por causa de sua criação um pouco mais rígida, já fala com Deus de uma maneira mais formal, ó Senhor e tudo mais. E a gente precisa falar com Deus da sua maneira, respeitando a Deus, sendo reverente, respeitoso, temente ao Senhor, em obediência a Ele, mas falar de modo natural, usar suas próprias palavras e não repetir palavras de outras pessoas ou expressões de outras pessoas. A oração, conhecida como Pai Nosso, que Jesus nos ensinou, ela foi apenas um modelo. Sua repetição, sem reflexão, nenhum benefício traz à vida humana. Como eu disse, não adianta repetir se você não reflete, não pensa sobre o que está dizendo para Deus quando você ora a oração do Pai Nosso. Mas a gente precisa, ainda a respeito da oração, não apenas aprender, mas praticar a entrega das nossas orações a Deus. Nós precisamos orar entregando tudo o que temos apresentado a Deus, entregar a Deus, deixar lá. O texto de Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 7, diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pedro diz, lançando sobre ele, sobre Deus, toda a vossa ansiedade, todas as vossas preocupações, tudo que está aí no seu coração lhe preocupando, lançar sobre Deus, jogar sobre Deus, toda a vossa ansiedade, porque Deus tem cuidado de vós, Deus cuida da gente. Então, o texto fala que devemos jogar, lançar com força de nós para Deus. Então, se eu joguei sobre Deus, eu devo deixar lá, ou seja, entregar a Deus, lançar sobre Ele e deixar sobre as costas de Deus. Deus pode suportar os meus pesos e os pesos de todo mundo. Então, jogue sobre Deus e deixe lá. Diga para Ele e deixe com Ele. Entregue a Deus. O que é que o salmista diz? Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Meus irmãos, já entregou suas ansiedades, seus problemas, suas dúvidas com fé diante do Senhor? Então deixe o assunto com Deus. Deixe lá. Veja o que Jesus ainda ensina aqui no texto de Mateus 6 e também no texto de Mateus 10. Ele fala justamente para que nós entreguemos tudo nas mãos do Senhor. Creia sempre que a vontade de Deus é melhor e será melhor para você. Acredite que Deus sempre vai fazer o melhor para nós, mesmo que com dores. Deus sempre vai fazer o melhor para nós, mesmo que Ele permita o sofrimento em nossa vida. Ele vai fazer o melhor para nós. Nós não sabemos os planos de Deus. Nós sabemos apenas aquilo que está revelado nas Escrituras. Mas os planos de Deus são melhores para nós. Mesmo que Ele permita que soframos, que sejamos atingidos por flagelos, por enfermidades, por problemas, que não consigamos resolver por nossa própria força, pela nossa própria capacidade, pela nossa própria inteligência, usando tudo isso. Mas Deus é sábio e Ele usa todos os acontecimentos para nos conduzir à sua vontade, para nos conduzir aonde Ele quer que nós cheguemos, que é a perfeita imagem de Cristo Jesus sendo formada em nossa vida. Meus queridos, Romanos 8, 28, aquele texto
bastante conhecido de todos nós, que nos diz de modo muito claro que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, todas as coisas, sejam elas boas ou ruins, todas elas cooperam para o bem. Bem aqui especialmente o bem espiritual, a perfeição, a santificação da pessoa, que ela seja conduzida, protegida, guardada, salva e santa para a glória divina, para a glória do novo céu, para a presença de Deus, para o novo céu e nova terra. Portanto, promove o nosso bem. Todas as coisas promovem, conduzem para o bem dos que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados para a vida eterna em Cristo, segundo o propósito e o decreto, a predestinação de Deus. Jejum e oração. Meus queridos, algumas vezes fará bem a todos nós jejum e oração, orar e jejuar. Nós já fizemos alguns jejuns esse ano, por causa justamente dessa quarentena. Não só a quarentena em si. O problema não é a quarentena, o problema é a pandemia, o problema é a enfermidade, o problema é o Covid-19, que atingiu a milhares de pessoas, a milhões de pessoas do mundo, e tem trazido morte e sofrimento. Por causa disso, tem a necessidade da quarentena. Por causa disso, muitas pessoas, infelizmente, já perderam seus empregos, e por causa disso, o sofrimento está se intensificando na vida das pessoas em nossa nação e em outras nações. E por causa disto, segundo o princípio de liturgia da Igreja Presbiteriana do Brasil, quando houver caso de calamidade pública, jejum e oração e vigílias são, podem ser convidadas, decretadas, para que conclamado o povo de Deus para jejuar, orar e vigiar e praticar mais cultos de oração e vigílias de orações para clamar a Deus por uma intervenção de Deus em nossa terra, a fim de dar solução à calamidade pública. Então precisamos compreender que jejum e oração fazem parte da vida cristã e deve ser praticado por nós. Marcos capítulo 9, versículo 29, o nosso irmão evangelista Marcos, ele vai nos dizer o seguinte: respondeu-lhe Jesus: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. A questão, a cura de um possesso, uma pessoa endemoniada, e ela estava possuída por vários demônios, e os discípulos tentaram curá-la, não conseguiram, e o Senhor então diz para eles que aquela casta, aquela legião de demônios não poderia sair do endemoniado, senão através de oração e jejum. Ou seja, devemos praticar jejum e oração de forma continuada, com alguma frequência em nossas vidas, para que Deus nos use conforme a sua soberana vontade. Que nós, enquanto oramos e jejuamos e lemos a Bíblia e nos dedicamos a Ele em oração e obedecemos a sua palavra, somos revestidos pelo seu Espírito e pelo seu poder. Meus irmãos, na Bíblia, vários textos apresentam esta prática, algumas vezes com pequena duração. Inicialmente é aconselhável que seja por breve tempo. Por exemplo, eu nunca pratiquei o jejum, aí eu vou praticar e já pego logo uma semana de jejum. Você não vai conseguir uma semana. Na verdade, você não vai conseguir um dia inteiro de jejum, você não consegue. Então é preciso que nós façamos aos poucos. Então, você nunca fez jejum, faça a partir do momento que você acorda, não come, nem bebe, não come alimentos, nem bebe água, escova seus dentinhos, lava seu rosto ou toma um banho bonitinho,
se penteia, fica bonitinho, se arruma, fica bonitinho para não passar para as outras pessoas que porventura estejam em sua casa ou no seu trabalho que você está jejuando, fica na sua, mas bonitinho, arrumadinho, para que ninguém perceba que você está jejuando, ninguém precisa saber, é você e Deus, e você então passa a manhã em jejum e oração, orando, buscando a Deus, lendo a Bíblia, servindo ao Senhor. Se ficar em casa, ora, canta, louva a Deus, lê a sua palavra, estuda as Escrituras. E quando for no meio-dia, na hora do almoço, antes de você almoçar, você ora entregando o jejum. No início do dia, você ora começando o jejum, dizendo para Deus por que você está jejuando, por que você quer ter comunhão com Ele, etc. e tal. Apresenta a calamidade pública, etc. E ora ao Senhor pedindo graça e misericórdia. No final do seu jejum, vai ser lá no almoço, você então entrega a Deus: Senhor, passei esta manhã em tua presença, jejuando, orando por isso, toma meu jejum em tuas mãos, em nome de Jesus, obrigado pela refeição, abençoa, tal. Entregou o jejum, almoça direitinho, volta a se alimentar e a beber água. Vai fazendo isso com alguma frequência. Depois, se você quiser aumentar o tempo, vai até a tarde, vai até a janta, e faz isso com alguma frequência até o corpo se acostumar com essa prática. Depois você vai aumentando aos poucos. Não adianta, você nunca fez jejum e você de repente começar, eu vou passar o dia inteiro em jejum. Você vai ter baixa da glicose, você vai passar mal, você vai ter muitas dificuldades, você pode ser até socorrido para o hospital, porque você não tem costume, seu corpo vai pedir energia e você não tem, e você então vai ter dificuldades. Então não abuse dessa prática, faça de forma consciente e de forma aos poucos, paulatina, para que o seu corpo se acostume com a ausência de energia. Portanto, é preciso que nós compreendamos que a oração ela deve ser uma prática constante na vida do povo de Deus, na vida da igreja do Senhor Jesus, e nós devemos buscar o Senhor, especialmente nesse período de pandemia, buscar a Deus que tenha misericórdia. Tenha misericórdia das pessoas que estão enfrentando a enfermidade lá na ponta, como diz, que são os médicos, enfermeiros, os policiais que têm que manter a ordem pública, que precisam manter a segurança de todos nós, o corpo de bombeiros, que precisam também ficar de plantão, de sentinela, para as necessidades que sempre aparecem, e as outras pessoas que estão nos serviços considerados essenciais, sejam de farmácias, supermercados e outros, e a gente precisa orar por elas para que Deus as guarde, as proteja. Mas também precisamos orar pelas pessoas que estão já contaminadas, para que Deus fortaleça seu organismo, lhes dê saúde e as cure dessa doença. Orarmos pelas famílias que já perderam seus entes queridos, para que Deus conforte a essas pessoas e lhes dê conforto, lhes dê graça, para que possam suportar o falecimento de seus entes queridos. E nós devemos orar para que Deus dê entendimento, inteligência aos nossos governantes, para que eles possam decidir de forma inteligente e estratégica a respeito de toda essa questão da quarentena, de como fazer a quarentena, se vertical, horizontal, como está sendo em todo o Brasil, de que modo deve ser feito, para que os prejuízos sejam menores e a gente tenha a melhor condução dessa situação. Orarmos pelos cientistas em todo o mundo para que possam encontrar a vacina ou o remédio mais adequado, mais eficiente para combater esta doença, e todos que são ou que foram acometidos, ou que estão acometidos, ou que ainda serão acometidos por essa doença, possam logo tomar os medicamentos necessários e desta forma poder ter saúde. Que nós possamos orar uns pelos outros, em nome de Jesus, nosso Senhor. Vamos orar. Amado Pai, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, obrigado pela graça do Senhor para conosco. Obrigado por esse dia que o Senhor fez e nos deu. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos amparado e nos sustentado. Obrigado por tua bondade. Em nome de Jesus, nosso Senhor, olha para cada um de nós e dá-nos graça e favor. Abençoa mais uma vez as nossas cidades, aos nossos estados e ao nosso país e às demais nações. Vem livrar-nos, ó Deus, desta pandemia, curando
as pessoas que estão enfermas, repreendendo a propagação do vírus e fazendo com que todas as medidas de higiene possa evitar a contaminação das pessoas. Também te pedimos que o Senhor, em nome de Jesus, nosso Salvador, nos conceda tua graça, favor e misericórdia. Vem abençoar aos cientistas para que possam descobrir a vacina ou um remédio eficiente contra esta doença. Consola as pessoas, os familiares das pessoas que faleceram. Em nome de Jesus, também cura as pessoas que estão enfermas. E em nome de Jesus, guarda aquelas que estão trabalhando nos hospitais, UPAs, postos de saúde e demais lugares. É o que nós humildemente rogamos ao Senhor, agradecidos, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, e o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão, as consolações do Santo Espírito sejam sobre vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Tenham todos uma boa noite e até amanhã, quando nós iremos compartilhar com os irmãos o estudo para o culto de doutrina. Nós estamos falando sobre a salvação. Iremos observar mais um elemento da salvação amanhã, em nome de Jesus, nosso Senhor. Tenham todos uma boa noite, em nome de Jesus, e muito obrigado. Faça um favor para nós. Se inscreva no nosso canal aqui no YouTube. Procure no YouTube PR IPC Joás Luciano Almeida. Se inscreva. A gente tem poucos inscritos e nós precisamos chegar a um número pelo menos de 1000 inscritos para poder também fazer transmissões ao vivo pelo YouTube. Que Deus nos abençoe mais uma vez. Obrigado.